Muito bem, estamos começando mais um Ato Jovem, o programa ministerial da nossa Igreja Atos, um programa dedicado à nossa juventude, e nós estamos numa sequência de temas, e que esses temas incluem as principais doutrinas e afirmações da fé cristã, os fundamentos da fé cristã. E hoje nós vamos trabalhar o fundamento 9 e 10, 9 e 10. Quem é Cristo e qual a obra de Cristo, que é chamado na teologia cristã de expiação. Então é isso que vamos abordar hoje. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão ao vivo, interagindo, ou você que vai ver essa aula depois, seja bem-vindo. Vamos caminhar juntos aqui na nossa jornada de hoje, ok? Então vamos lá. Pessoal, na aula passada, nós já abordamos a doutrina sobre Cristo, que é chamado de cristologia. Quem é Cristo? A doutrina cristã sobre a pessoa de Cristo. Mas a gente não tinha algumas pessoas que tem hoje, e também nós não tínhamos os slides, que sempre facilitam um pouco mais. Então eu vou fazer uma passagem meio breve, e depois a gente já entra no nosso tema, que é a obra de Cristo, que é também chamado de expiação, tá ok? Mas antes da gente começar o tema 9, eu só quero fazer uma passagem rápida dos fundamentos da fé cristã. Então vamos lá. O fundamento 1 é: Deus existe, sempre existiu e sempre existirá. Mas Deus é um espírito puro, perfeito, não precisa de corpo, não precisa de nada que nós seres humanos precisamos. Mas ele nos criou e ele quis se revelar. Se Deus não se revelasse, nós jamais poderíamos conhecê-lo. E Deus se revela através de um livro, a Bíblia Sagrada. Esse livro que todo cristão tem como autoridade para a vida. Ele foi escrito ao longo de 1.600 anos, 16 séculos. Ele foi escrito por 40 escritores inspirados. Mas os cristãos afirmam que a Bíblia Sagrada tem um só autor, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Este é o tema 1. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus, é a palavra escrita de Deus. Esse é o fundamento 1. Fundamento 2. Quem é Deus? Bem, a gente precisa ir à Bíblia Sagrada para descobrir, já que a gente não pode acessar Deus pelos sentidos, pelo olho, pelo ouvido, então a gente vai à Bíblia Sagrada conhecer a natureza de Deus, as características de Deus. E é por isso que nós estudamos 24 características. Deus é sábio, Deus é bom, Deus é onipotente, Deus é belo, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, é assim que nós conhecemos ou temos acesso a Deus. E esse é o tema 2. O tema 3. Esse Deus que se revela nas Escrituras é um Deus que é uma comunidade, é um Deus, mas que coexiste em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós estudamos isso. Eu disse que essa doutrina é uma das doutrinas mais importantes da fé cristã, mas é uma mais difícil para a nossa mente limitada a compreender. Como é que existe um Deus só, mas que coexiste em 3 pessoas? Nós vimos as razões, até onde a razão pode ir, de a Bíblia apresentar Deus como uma trindade, o Deus triuno. Esse é o 3º fundamento. 4º fundamento: esse Deus, que é tudo isso que nós já vimos, ele cria, ele pelo poder da sua palavra, ele traz à existência tudo que existe. Todos os animais, todo mundo vegetal, todo mundo mineral, e o ser humano, sobretudo o ser humano. E o ser humano é criado para se relacionar com a criação como um gerente da criação e para se relacionar com o próprio Criador. Então, Deus cria não porque precisa, Deus não tem solidão, Deus não precisava, mas ele cria uma criação para amá-lo, principalmente o homem, e para conhecer o seu amor e a sua glória. Este é o nosso 4º tema, a criação. Mas o 5º tema é: o Deus que cria o mundo natural, que a gente vê, que a gente toca, também cria um mundo sobrenatural. E Deus nos deu uma ferramenta para se comunicar com ele.
Ele não só fala com a gente através da sua palavra, mas ele nos dá a oportunidade de falar com ele através da oração. Um Deus que fala e ouve, nós estudamos bastante aí a respeito da oração. Este é o quinto tema, o quinto fundamento. Sexto fundamento. O mundo espiritual existe, é real, e ele existe através dos seres celestiais que têm acesso ao nosso mundo também. São chamados de anjos, os anjos bons e os anjos maus. Os anjos maus foram expulsos do céu porque se rebelaram, liderados por Lúcifer, um anjo com características especiais e que se tornou depois Satanás. Nós já estudamos isso, esse foi o sexto tema, e nós somos ao sétimo tema. Ou seja, quem é o homem? Quem é o ser humano? E essa foi uma aula mais longa, porque nós estudamos que há muitas teorias sobre quem é o homem. Mas nós vimos três teorias dominantes, que nós chamamos de materialismo ou marxismo. Nós chamamos também a doutrina do Freud, o psicanalista, que também foi chamado de hedonismo. Eu acho que eu chamei de hedonismo, se eu não me engano. E nós vimos também a doutrina de um filósofo chamado Nietzsche, cujo nome é niilismo, ou seja, a vida não faz sentido. Nós estamos numa grande selva, salve-se quem puder, né? E nós apresentamos a visão bíblica de quem é o homem, mostrando que o homem, ele é o auge da criação de Deus, ele foi feito no sexto dia da criação, quando Deus já havia preparado o planeta para ele, e o homem, então, tem um lugar especial na criação, porque ele, dentre toda a criação, ele é a única espécie que recebe em si a imagem e semelhança do seu Criador. Mesmo quando ele se separou do seu Criador, essa imagem não foi retirada totalmente dela. Aliás, Deus está trabalhando através de Jesus para renovar essa imagem, trazer de novo a beleza dessa imagem. Ok? Este foi o sétimo tema. Aí nós chegamos no oitavo fundamento da fé cristã. Qual é o oitavo? O que aconteceu com o mundo que ele foi criado perfeito e bom, funcional, e depois a coisa degringolou? Entrou a violência, a corrupção, a doença, inclusive a morte. Bem, a Bíblia vai dizer, foi por causa do pecado. E nós estudamos que o pecado é mais do que fazer uma coisa errada em relação ao padrão de Deus. O pecado também acontece na nossa mente quando nós pensamos errado, quando nós agimos errado, quando nós pensamos errado, e também o pecado se revela quando nós falamos coisas que não têm a ver com esse padrão de Deus. Mas não é só isso. A nossa natureza humana é marcada pelo pecado. Então, nós somos inclinados ao pecado, a menos que o Espírito de Deus nos traga para o caminho, que é Jesus, através da sua palavra, da comunhão com Ele. Então, o pecado é mais do que uma coisa que se faz. O pecado é uma tentativa de ser autônomo de Deus. Toda tentativa de ser autônomo de Deus, o Criador, é pecado. Seja palavra, seja pensamento, seja ação, ou seja o próprio interior humano, o coração humano, ok? Esse foi o 8 e a gente chega então ao 9, que foi a aula passada, mas a gente não tinha slide. Então eu vou passar um pouco breve aqui para a gente já entrar no tema 10, que é o tema central de hoje. E o tema de hoje, então, conjunto é quem é Cristo? Por que adoramos Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo é chamado pelos cristãos de o Salvador da humanidade. Por que Cristo é incomparável, conforme os cristãos? Ele não pode se comparar nem com os melhores seres humanos que já existiram na história. Por que, por exemplo, não pode se falar que Maomé salva, ou que Buda salva, ou que Confúcio salva, ou que Platão ou Sócrates salva? O que Jesus tem de singular, que só ele tem, que tornou ele o representante da raça humana, portanto, aquele que reconcilia a raça humana com a Trindade, com Deus triuno? É isso que nós vamos ver, a pessoa de Jesus Cristo. Então vamos lá, dando início.
O Deus revelado nas Escrituras, o Deus cristão, é uma trindade, nós já vimos isso. Um Deus, mas que coexiste em três pessoas completamente harmoniosas entre si. E Cristo, quem é? Cristo é uma das pessoas. Eu coloquei entre parênteses, entre aspas, porque a compreensão do que é pessoa em termos espirituais é complexo. Mas como nós já estudamos, eu estou entendendo que vocês estão compreendendo. Cristo é uma das pessoas, uma das três pessoas que coexistem na Trindade. Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. O que significa isso? Significa que Jesus tem uma posição que não é primeira, que ele é menos importante, que ele existe depois de Deus Pai? Não, nada disso. Na Trindade há três pessoas que são perfeitamente harmoniosas entre si: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três têm o mesmo poder, a mesma glória, a mesma perfeição e devem ser adorados. Mas então, por que é que nós estamos usando o nome? Jesus Cristo é a segunda pessoa. Por que não a primeira? Por que não a terceira? A resposta bíblica é que, na história da salvação, ou seja, de como Deus está reconciliando os seres humanos contigo, há uma proeminência de cada pessoa da Trindade. Primeiro, Deus Pai cria, e cria todas as coisas com perfeição, e cria o ser humano à sua imagem e semelhança. Então, a proeminência e quem aparece mais é a pessoa de Deus Pai. Embora o Filho e o Espírito Santo também estivessem atuando, mas quem aparece principalmente é o Deus Pai. Quando o homem peca, quando o homem se separa de Deus e quando o homem precisa desesperadamente de um Salvador, quem entra em cena de forma proeminente? Jesus Cristo. Por isso que ele é chamado a segunda pessoa da Trindade. Porque quem entra em cena no relacionamento com a criação e com a humanidade de forma mais proeminente, ok? Então é por isso. E depois que Jesus Cristo nasce como ser humano, vive uma vida perfeita, morre em morte de cruz, ressuscita e retorna à sua posição de governo aos céus, ele manda o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é considerado a terceira pessoa da Trindade. É porque é menos importante? Não. É porque tem menos poder? Não. É porque ele foi o terceiro em termos de missão. Primeiro o Deus Pai, depois o Deus Filho e depois o Deus Espírito Santo. Espero que isso esteja bem claro para vocês. A outra informação muito importante: Cristo não é o sobrenome de Jesus. Quando nós falamos Jesus Cristo, nós não estamos falando de um sobrenome como alguém que fala assim, Emanuel Florencio, como eu. Cristo é um título. Cristo significa Messias ou ungido. Então nós estamos falando assim, Jesus, vírgula, o Messias, ou enviado, ou Jesus, vírgula, o ungido de Deus. Portanto, o mais correto é dizer Jesus, o Cristo de Deus, ou o Messias de Deus, ou ainda o ungido de Deus, ok? Em Jesus, e aqui começa uma das coisas mais maravilhosas sobre a pessoa de Jesus. Em Jesus, Deus, ou seja, a divindade, e o homem, ou seja, a humanidade, tornaram-se uma só pessoa. E aqui começa a singularidade de Jesus. Ninguém mais na história podemos dizer que aconteceu isso. Apenas e tão somente a pessoa de Jesus. Jesus é absolutamente singular. Ele é irrepetível. Nunca houve e nem haverá alguém como Jesus que uniu em uma só pessoa Deus e o homem. Para sempre Deus e o homem. Para sempre. Numa só pessoa. Inclusive nos céus. Vou repetir. Jesus, quando subiu aos céus para sua posição de autoridade e governo, ele não deixou a sua humanidade. Ok? Jesus mudou o curso da história para sempre. Por quê? Ora, porque ele se tornou o Salvador, o reconciliador entre Deus e os homens,
porque ele é o único que é Deus e homem numa só pessoa na história humana, e porque o nascimento dele marcou a história. Tanto é que nós só falamos que estamos no ano 2021, porque Cristo Jesus, ou Jesus Cristo, nasceu há 2021 anos atrás. Ele é o centro da história, toda a história é contada a partir dele, antes dele e depois dele. Jesus Cristo mudou o curso da história e é o Senhor da história, ok? Então, começamos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Vamos adiante. Ok, Jesus é plenamente homem. O que significa isso? É um mistério do que a teologia cristã chama de encarnação. Encarnação significa tornar-se carne, tornar-se ser humano. Quando a gente está falando do mistério da encarnação, nós estamos dizendo o mistério de Deus, que é um espírito, espírito puro, se tornar um ser humano limitado a um corpo. Isso é o mistério da encarnação. Jesus era plena e completamente humano. Isso aqui a gente precisa deixar claro, porque há ideias por aí que Jesus era um ser humano, mas era um ser humano diferente. Não, não. A Bíblia nega isso e afirma que Jesus era plenamente humano. O que significa isso? Significa que ele nasceu de uma mãe humana, como toda criança num útero. Nasceu como um ser humano. Significa que ele cresceu também como uma criança da sua idade. Ele teve que aprender a falar, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a comer como qualquer outra criança da sua idade. O seu corpo era como o nosso. Ou seja, ele sentiu cansaço, sentiu fome, sentiu sede, como nós. A mente de Jesus também era como nossa, porque ele teve que aprender o seu idioma, aprender os costumes culturais dos pais. Jesus não nasceu sabendo. Ele passou por processos de aprendizagem como nós, seres humanos. Ele sentiu emoções como nós, ele se admirou de algumas coisas, ele chorou, por exemplo, quando viu seu amigo Lázaro morto. Ele orou como nós oramos para ficar em comunhão com Deus Pai. Ele ficou triste quando estava indo para a morte, como nós ficamos. O seu coração se perturbou quando ele estava no Getsemane, como nós, um ser humano como nós. No entanto, em um aspecto, Jesus era completamente diferente, e só nesse aspecto. Jesus nunca teve pecados, não tinha pecados, não teve pecados. Ou seja, Jesus nunca quebrou o padrão de Deus para a vida. Jamais. Esta é a diferença, e única diferença, entre Jesus e qualquer outro ser humano. Então, a primeira ênfase aqui, Jesus era plenamente humano, ok? A humanidade de Jesus. Vamos ao tema seguinte. Eu estou indo meio rápido porque isso de alguma forma já foi visto, tá bom? As implicações de Jesus ser plenamente humano. Primeiro, Jesus tinha de ser completamente humano para servir como nosso representante. Se Jesus não fosse plenamente humano, ele não poderia dizer que, como nós, passou pelas mesmas aflições. Segundo, Jesus foi perfeitamente obediente a Deus Pai como um ser humano. Isso quer dizer que um ser humano, em tese, é capaz de ser plenamente obediente a Deus, porque Jesus foi ser humano, é ser humano e foi completamente obediente a Deus. Se Jesus não fosse plenamente humano, a sua perfeita obediência, a sua perfeita vida em justiça em nosso lugar, não teria significado nenhum, porque ele seria Deus e não seria limitado como nós. A sua plena humanidade, a plena humanidade de Jesus, tornou ele legítimo como aquele que media, está entre Deus e os homens. Portanto, ele pode unir Deus e os homens, porque ele é Deus e porque ele é homem ao mesmo tempo. Porque ele passou por todo tipo de tentação, diz o livro de Hebreus, sem pecado. Tentado como nós e provado como nós, mas não pecou como nós. E é justamente por isso que ele não tem pecado, que ele é e porque ele passou por tentações como nós, é que ele é capaz de nos socorrer
quando nós estamos sob tentação e provação, porque ele sabe o que é isso. Sendo eterno como Deus, o fato dele se submeter e se tornar um ser humano é chamado na teologia cristã de humilhação. É a mesma coisa que você pegar, sei lá, uma das pessoas mais importantes do mundo. Vamos pegar o John Biden, presidente dos Estados Unidos. E ele mesmo tomar a decisão de se tornar um morador de rua lá na Cracolândia. É isso. É Deus se tornar um ser humano. É mais ou menos isso. Por isso que é chamado de a humilhação de Cristo. Porque ele, sendo Deus, não considerou os seus privilégios de Deus e se limitou a um ser humano como nós. Assim como o fato dele ser glorificado, ou seja, depois que ele foi ressuscitado, no novo corpo, o novo corpo que será o corpo da nova criação e que nós teremos também, depois que ele subiu aos céus e toda a glória que ele tinha foi novamente colocada em ação, esse processo é chamado de exaltação. Então, um processo é chamado de humilhação, tornar-se homem. E o processo de voltar a ter autoridade e poderes plenos como Deus, glória como Deus, é chamado de exaltação. Tá ok? Então, vamos lá. Próximo, Jesus, além de ser plenamente humano, deixa eu ver, esse aí já foi, pode ir. Pode ir, Pedrinho. Plenamente Deus. Ele é plenamente homem, plenamente Deus. João vai dizer que aquele que era a palavra tornou-se ser humano. Ou nas versões mais antigas, aquele que era o verbo se fez carne. Ok? É uma tela anterior, Pedrinho. Uma tela anterior, por favor. Pode voltar uma tela. Aí. A Maria, a mãe de Jesus, olha só a singularidade de Jesus. A mãe de Jesus era uma jovem adolescente de provavelmente 15 anos de idade. E ela não teve relação sexual com nenhum homem, embora ela fosse noiva de José. Ela era uma jovem judia como muitas outras, que nunca tinha tido relacionamento sexual, era virgem. Diferente de qualquer outro ser humano, o Espírito de Deus atuou diretamente sobre o útero de Maria. Deus age sobrenaturalmente e opera no útero de Maria e ela concebe Jesus Cristo. O nascimento de Jesus, então, foi uma obra sobrenatural, diferente de todos os seres humanos, em parte, iguais ao todos os seres humanos em parte. O que é igual? Ele nasceu do útero de uma mulher, uma mãe humana. Nisso ele é igual a todo ser humano. O que é diferente? Todo ser humano nasce de uma conjunção entre o espermatozoide masculino e o óvulo feminino, que formam, né? Formam um zigoto que depois vai se transformando e tudo mais. Pois é, no caso de Jesus não teve essa participação masculina. O Espírito de Deus que criou o ser humano implantou no útero de Maria essa semente de vida, ok? Jesus é totalmente Deus. Como a gente sabe disso? Bem, as pessoas que viveram com Jesus chamavam ele de Senhor. E chamar de Senhor há 2000 anos atrás, durante o Império Romano, era correr risco de vida, porque só o imperador poderia ser chamado de Senhor. A pessoa se arriscar a chamar Jesus de Senhor, Cristo é o Senhor, era correr risco de vida, e as pessoas correram esse risco porque viram nele a manifestação de Deus. Ele mesmo, Jesus, disse de si mesmo: eu existo antes mesmo de Abraão. Ora, a gente sabe que Abraão viveu 2000 anos antes do nascimento de Jesus. Ele disse: eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que ele está dizendo? Eu não tenho começo e nunca vou ter fim. Eu sou eterno. A divindade de Cristo é a razão do Deus Pai dizer: todos os anjos devem adorá-lo. Os anjos não adorariam um ser que não fosse o próprio Deus. Por isso adoram Jesus. Se Jesus não fosse Deus, não poderia ter assumido a penalidade total
pelo pecado do mundo inteiro, porque só Deus pode perdoar pecados. É por isso que Jesus recebeu sobre si essa penalidade. Se Jesus não fosse Deus, ele não poderia perdoar pecados, porque todo pecado é contra Deus. E só Deus pode perdoar pecados. E, finalmente, se ele não fosse Deus, ninguém poderia ser salvo. Por quê? Porque nenhum homem consegue atingir o padrão moral e espiritual de excelência exigido por Deus. Mas Jesus, sendo Deus, não só ele viveu esse padrão, como essa perfeição e justiça dele foi atribuído a nós. Por isso que é dito que Jesus é o verdadeiro representante da raça humana. Onde Adão falhou, Jesus Cristo venceu. Adão falhou no paraíso. Olha que coisa interessante, tinha tudo. Jesus venceu no deserto, não tinha nada. Jesus é o legítimo representante da raça humana. Ele é plenamente humano e plenamente Deus. Vamos adiante nas implicações. As implicações, vamos lá. Implicações de Jesus ser plenamente Deus. Bem, a divindade de Cristo é a razão de Deus Pai dizer todos os anjos o adorem. Só estou repetindo. Se Jesus não fosse Deus, não poderia assumir a penalidade total pelo pecado do mundo. Se não fosse Deus, ele não poderia perdoar pecados. Se ele não fosse Deus, ninguém poderia ser salvo. Vamos adiante. Agora, as implicações de Jesus Cristo ser ao mesmo tempo Deus, plenamente, e ao mesmo tempo totalmente homem. Que implicações tem isso? Numa só pessoa. Bem, aqui vem outros mistérios de Deus. Porque Jesus não era 50% Deus e 50% homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Todo o tempo. Ele foi assim. E continua sendo assim. As suas duas naturezas, ou seja, a sua natureza divina e a sua natureza humana, são eternamente distintas, mas são unidas numa só pessoa eternamente também. Junto com a ressurreição, que é um milagre extraordinário, essas duas naturezas de Cristo, o fato dele ser Deus e homem ao mesmo tempo, é um dos maiores mistérios e milagres da Bíblia Sagrada. Jesus uniu-se à natureza humana para sempre. Jesus se tornou ser humano como nasceu como um bebê e nunca mais deixou de ser humano e nem deixará. Inclusive, Jesus mantém a sua humanidade hoje nos céus, de onde ele governa o cosmos, o universo. Hoje, Jesus habita os céus também em corpo humano, só que o corpo da ressurreição, o corpo glorificado, ou seja, não mais limitado à doença, a envelhecimento, à morte, como é o nosso corpo atualmente. E quando Jesus retornar ao nosso mundo, que é a grande promessa cristã, que ele virá para implantar novos céus e nova terra e julgar a história, ele não vai vir como um espírito desencarnado, não. Ele virá em corpo. E a Bíblia diz que todo o olho o verá. Todos os seres humanos o verá em corpo. Vamos adiante. Vamos lá? Muito bem. E aqui um trecho da Bíblia Sagrada que revela essa grandeza de quem é Jesus Cristo. É o texto escrito na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, falando da supremacia de Cristo. Olha que texto belo. O Filho é a imagem do Deus invisível. Ele é supremo sobre toda a criação. Ou seja, ele está dizendo aqui, Deus, que é um espírito que não pode ser acessado pelos seres humanos, se revelou na pessoa do Filho Jesus Cristo. Quer saber quem Deus é? Olhe para Jesus. Segunda frase. Pois por meio dele, Jesus, todas as coisas foram criadas. Foi por meio dele. Tanto nos céus como na terra.
todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos. Olha o que a Bíblia está dizendo, que existem coisas que são reais, que existem, mas a gente não consegue ver. Tronos espirituais, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Não é à toa que existe tanto filme sobre reinados, sobre governos, sobre criaturas poderosas. Por quê? Porque na mente humana está implantado isso, embora ele não possa ver de modo natural. Tudo foi criado por meio dele, Jesus, e tudo foi criado para ele, Jesus. Ele, Jesus Cristo, existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, ou seja, ele é eterno e mantém tudo que existe. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é o primeiro em tudo. Ele é o representante da raça humana e ele é o primeiro que foi ressuscitado quando os outros seres humanos que nasceram do Espírito Santo também serão ressuscitados. Pois foi do agrado do Deus Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, ou seja, Jesus é plenamente Deus, e por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas, a humanidade e a criação. Por meio do sangue do Filho na cruz, por meio do sacrifício de Jesus, o Deus Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto no mundo espiritual, como no mundo dos seres viventes, os seres humanos, na Terra. Isso inclui vocês, diz Paulo, que antes estavam separados de Deus. Vocês eram seus inimigos, tentando ser autônomos de Deus. Deles separados por seus maus pensamentos e ações. Olha o que é pecado aqui. Agora, porém, ele, Jesus, os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Jesus morreu como um homem numa cruz, na história, há 2000 anos atrás. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele, da Trindade, do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sem a culpa, porque ele levou a culpa pelos pecados, e livres de qualquer acusação. Quem nos acusará se foi Cristo que morreu em nosso lugar e ganhou para nós a justiça e o perdão de Deus? Pergunta Paulo em outro texto bíblico. Não é belo esse texto? Com esse a gente conclui o tema 9. Pode ir adiante. Pode ir, Pedrinho. Deu uma travadinha? Foi. Agora nós entramos no tema 10, que tem esse nome que a gente não está muito acostumado, que é expiação. O que é expiação? Expiação diz respeito à obra realizada por Jesus. Isto é, o que Jesus realizou na sua vida. Jesus viveu 33 anos. O que ele realizou nesse período e o que ele realizou com o significado da sua morte para obter a nossa salvação. Nós vamos entender depois o que a Bíblia chama de salvação. Expiação também é sinônimo de perdão. Quando a gente diz, os nossos pecados foram expiados na cruz, nós estamos dizendo, os nossos pecados foram perdoados na cruz. Quando nós dizemos, Jesus expiou nossos pecados, nós estamos dizendo, Jesus perdoou nossos pecados. Quando nós falamos assim, aqui está a doutrina cristã da expiação, nós estamos dizendo, aqui está a doutrina cristã do perdão. Ok? Então, espero que a gente tenha compreendido. Expiação também significa pagamento do débito em relação à justiça de Deus. Deus não poderia deixar o pecado sem juízo, senão ele deixaria de ser justo. Então, quem pagou isso? Jesus Cristo, através da sua morte. Por isso que o nome disso é expiação. Tá bom? Vamos adiante. Lembre-se que agora nós estamos vendo a obra de Cristo. Primeiro foi a pessoa, agora o que ele fez por nós. A causa da expiação. Por que é que Deus resolveu expiar os pecados da humanidade através de Cristo? Ou perdoar os pecados? Bem, a Bíblia deixa claro que a causa
que o motivo pelo qual Deus enviou Jesus, sabendo que ele teria de morrer, o seu filho querido e único, foi o seu amor pela humanidade. Desde que o homem caiu lá através de Adão e Eva, tentou ser autônomo de Deus, e todos nós repetimos esse mesmo erro, Deus não deixou de nos amar. O que motivou então a expiação através da obra de Cristo na cruz, morrendo em nosso lugar, foi o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, de João 3,16. Para quê? Para que todo aquele que nele confia não pereça, ou seja, não morra sem Deus e seja separado da vida, mas ganhe a vida eterna, ou seja, mesmo quando morrer, será ressuscitado no corpo novo, o corpo da nova criação. É isso que significa. Agora, todo pecado é contra Deus, porque Deus é o padrão da vida. Quando nós não respeitamos esse padrão da vida, nós ofendemos Deus e a sua santidade. Então, todo pecado... Ah, não, mas eu xinguei uma pessoa, então pequei contra ela. Pecou contra ela, mas também pecou contra Deus. Então, todo pecado é contra Deus. E todo pecado precisa de punição. Ah, por quê? Por quê, mano? O pecado não podia passar direto, Deus não podia perdoar? Bem, se Deus fizesse isso, quando nós deixamos de cumprir o seu padrão para a vida, se Deus passasse em branco isso, ele comprometeria a sua justiça, ele deixaria de ser justo. E Deus jamais deixará de ser justo. Deus jamais será injusto. E para Deus não ser injusto, ele precisa julgar e punir o pecado. Então, Cristo foi a propiciação, ou seja, a oferta perfeita pelos pecados. Isto é, o sacrifício pelo qual o preço foi pago de forma que Deus olhe para a gente de forma favorável. Houve um preço para isso. Houve a morte de um justo inocente. Todos os pecados não punidos durante o tempo do Antigo Testamento, lá de Abraão, de Jacó, de Isaac, de Moisés, de Davi, todos esses pecados tinham de ser punidos de alguma forma. Deus, de alguma forma, suspendeu essa punição até que Jesus viesse. Porque se Deus não punisse esses pecados, como eu disse anteriormente, a justiça de Deus estaria comprometida. E todos esses pecados foram punidos na morte de Jesus. Gente, a morte de Jesus não diz respeito apenas ao sofrimento físico de Jesus. Jesus sofreu muito na sua morte física. Eu não sei se vocês conhecem esse lado da história, mas Jesus foi crucificado numa sexta-feira, às 9 da manhã. Ele ficou pendurado com os pregos cravados no seu pulso. Não foi aqui, ó, foi aqui, no pulso. 2. E os seus pés foram colocados um sobre o outro, e um prego romano que é desse tamanho traspassou osso e carne, nervos e tendões e tudo. Qual é o problema da crucificação entre tantos outros? Que Jesus foi perdendo sangue de tal forma que ele não conseguia mais respirar. Para respirar, ele teria que levantar o corpo. Agora, imagina tentar levantar o corpo preso pelos cravos nas mãos e nos pés. O sofrimento que era isso. Então, a morte de Jesus envolveu um sufocamento. Teve uma hora que ele não conseguiu mais respirar. Por isso que a Bíblia diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele já não podia mais respirar, além do sangramento, além das dores. Mas essa dor não foi a pior das dores. Se algum de vocês já passou por um pouco de depressão, vocês conhecem o que é dor emocional. É uma coisa horrível. Eu estou dizendo que é horrível porque eu já experimentei pelo menos um pouco disso. É uma coisa que não dá nem para falar, nem para explicar para alguém. Pois é, essas dores do mundo estavam sobre Jesus.
Toda a depressão do mundo estava sobre ele. Mas não era só isso. Todas as dores do espírito que acontece no mundo, as lutas espirituais, os sofrimentos, a luta contra os demônios, contra o inferno estava sobre ele. É este o sofrimento de Jesus. Ninguém suportaria a não ser ele. Então, na morte de Jesus, o amor de Deus foi satisfeito, porque Deus amou o mundo. Mas a justiça também foi satisfeita, porque Deus não deixou o pecado impune. Antes, despejou a sua justiça em Jesus, para que o seu amor fosse despejado em nós, a humanidade. Isso é a beleza de Cristo, é por isso que nós o adoramos como Deus e como nosso legítimo representante como seres humanos. Essa é a causa. Por que que Deus agiu perdoando os pecados do mundo através de Cristo? Por causa do seu amor. Vamos adiante. Agora, qual é a necessidade? Por que que a expiação, perdão de pecados, era necessário? Quando a gente entende a beleza do significado da justiça de Deus, que Deus não pode ser injusto, sob pena dele deixar de ser Deus, concluímos que Deus não era obrigado a salvar ninguém. Porque a Bíblia diz, todos pecaram. Todos deixaram de cumprir o padrão de Deus para a vida. Todos perderam grande parte da glória de Deus, da imagem de Deus que estava em nós. Portanto, Deus seria absolutamente justo se Deus fizesse perecer todos os seres humanos. Ele não era obrigado a salvar ninguém, porque ele estava fazendo a justiça. Mas Deus não é só justiça, Deus é amor. E em seu amor, ele escolheu salvar os seres humanos. Agora, quando Deus toma essa decisão, a aplicação da sua justiça não poderia ter ficado de lado. Ele amou e quer salvar, mas ele não pode negar a sua justiça. Então, o que precisa ser feito? Bem, alguém precisa pagar essa culpa. E alguém pagou. O sacrifício de animais oferecidos pelos pecados lá no Antigo Testamento era tudo provisório. Por quê? Porque um animal não poderia ser o legítimo representante da raça humana. Por esse motivo. Só um ser humano poderia ser assim. A morte de Jesus Cristo foi a solução terrível, mas perfeita, para a reconciliação entre Deus e o homem. O nome disso é redenção. O que é redenção? É Deus vindo ao nosso encontro em amor, despejando sua justiça em Cristo, para que o amor dele fosse derramado sobre nós. Isso é salvação, isso é redenção. Redenção eterna. Ninguém pode mais nos separar do amor que há em Cristo Jesus. Porque neste ato da morte de Jesus, da expiação dos pecados, o pecado foi vencido. O pecado não pode mais reivindicar nada, porque ele foi vencido e pago para todo sempre. Isso é a beleza do evangelho, a boa notícia da graça de Deus sobre nós. Essa é a necessidade da expiação. Agora vamos adiante. Vamos avançar um pouquinho. Qual a natureza da expiação? Vamos entender isso. Cristo morreu em sacrifício por nós, ou seja, no nosso lugar, para que a gente fosse reconciliado de novo com Deus, ou seja, o nosso débito foi pago, isso era necessário, mas a Bíblia informa que isso era necessário, mas não suficiente. Por quê? Porque se apenas isso ocorresse, se Jesus morresse apenas para pagar a nossa dívida, então a gente voltaria a ser como Adão e Eva. Mas a gente jamais seria um modelo de obediência. Foi a perfeita obediência de Cristo, ou seja, os seus méritos, que contam em nosso favor. Jesus não apenas morreu em nosso lugar, mas a vida justa, perfeita e obediente que ele viveu é creditado a nós. Uma coisa é ele só morrer no nosso lugar e pagar a dívida. Outra coisa é ele ter virtudes e méritos que também são transferidos para nós. É isso que aconteceu. Romanos vai dizer, carta de Paulo aos Romanos, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A justiça de Cristo é transferida a nós. Jesus viveu uma vida imaculada, sem manchas, sem pecados.
sem quebrar o padrão de Deus, mas também uma vida de muito sofrimento. Foram com os sofrimentos que Jesus, como ser humano, aprendeu sobre obediência. Ninguém obedece a Deus sem passar por sofrimentos. Por quê? Porque o mundo que vive hoje caído é hostil a Deus. E quem vive em comunhão com Deus passa por sofrimentos. Próximo da sua morte, a morte de Jesus, os sofrimentos de Jesus aumentaram. Ele suportou um dos piores tipos de mortes já inventado pelo ser humano, a morte de cruz. Eu expliquei um pouco já os motivos disso. A dor física foi enorme, mas nada se compara à sua dor emocional, como eu falei aqui, a dor dos sentidos, a dor emocional, a dor da depressão, da angústia e a dor espiritual. Todos os pecados do mundo despejados sobre ele. Tudo aquilo que Jesus mais odiava, pensa nisso, tudo aquilo que Jesus mais odiava com todo o seu ser, foi justamente derramado sobre ele. Por isso que o sofrimento de Jesus foi sem paralelo. No entanto, a pior de todas as dores foi suportar a ira de Deus. Quem ele amava profundamente era amado. Porque a ira de Deus precisava ser lançada sobre pena de Deus ser injusto. E pior, o abandono total de Deus Pai. Foi o único momento da história que houve uma breve separação da Trindade, Pai e Filho. Porque Jesus ora e Deus Pai não responde. Eu estou me lembrando da pergunta da Clara, uma das aulas anteriores, que ela disse assim, se Deus sempre ouve a oração dos seus filhos, por que ele não ouviu a oração de Jesus? Olha que bela pergunta. E a resposta é simples. Deus Pai não ouviu e não respondeu a oração de Jesus no Getsemane, na quinta-feira à noite, antes de ser morto, porque se ele ouvisse e socorresse Jesus da cruz, todos os seres humanos, eu e você, estaríamos eternamente sem salvação. Deus se calou para o seu Filho Jesus, para que nós fôssemos ouvidos, perdoados e os nossos pecados expiados. É lindo isso, não é? Vamos adiante, estamos chegando perto do final. A natureza da expiação, vamos agora para a parte final. Pode ir, Pedrinho. O resultado, qual o resultado da expiação, a obra de Cristo? Cristo, como ser humano, viveu uma vida perfeita e sem pecado e sofreu uma morte horrível de pecador. Ele vive uma vida justa e morre como o pior dos pecadores. Com isso, Jesus pagou o castigo que nós merecíamos, sem comprometer a justiça de Deus. Ele suportou a ira justa de Deus que nós deveríamos suportar por ter quebrado o padrão de Deus e tentar ser autônomos de Deus que nos criou. Jesus superou a separação que o nosso pecado causou entre Deus e nós. Ele tirou essa separação. Ele, Jesus, nos libertou da gente ser escravos do pecado. Olha o que significa isso. A gente ainda peca? Sim, nós pecamos, porque ainda nós não fomos plenamente redimidos. A redenção não está completa em nós. Mas agora a gente tem poder para dizer não ao pecado. Quem nasceu de novo, quem se converteu a Jesus Cristo, quem fez de Jesus Cristo o seu Senhor, recebeu um novo poder. Qual o poder? O poder do Espírito Santo. E o que faz esse poder? Me dá forças para eu dizer não a tudo o que é pecado. E quem não tem o Espírito Santo, quem não nasceu de novo, não tem esse poder. Por isso que peca o tempo todo. Entendeu? Então, Jesus Cristo nos libertou dessa escravidão. Conclusão? Por causa da obra de Cristo, que é chamado de expiação, em nosso favor, Deus pôde nos resgatar do domínio das trevas, o domínio do poder do pecado, e nos transportou para onde? Para um novo reino. Como é esse reino? Esse reino é o reino do seu Filho Jesus Cristo, o Filho amado de Deus, um reino de paz, de justiça e alegria, que tem os seus primeiros efeitos já aparecendo nos que nasceram de novo, mas que será pleno quando Jesus Cristo retornar
transformar o planeta, transformar o cosmos, transformar os nossos corpos humanos para a gente viver a nova criação de Deus. Isto é novo céu e nova terra. Que grande salvação, não? Concluímos essa parte. Vamos lá, veja se concluímos mesmo. Passa a próxima tela. Eu espero que sim. Um hino final. Como a gente terminou o tema 9 com um hino bíblico sobre a obra de Jesus, agora vamos ao texto de Filipenses 2, escrito por Paulo, o apóstolo inspirado. Depois que Paulo percebe que a gente está olhando para Jesus e o que ele fez, a sua atitude, a sua vida, a sua completa obediência, Paulo diz assim: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, ou ungido Jesus, ou o Messias Jesus. Embora sendo Deus, ele era Deus, ele se autolimitou, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que ele devesse se apegar. Aliás, ele se esvaziou disso. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, se autolimitou. Ele assumiu a posição de escravo, ou seja, de ser humano, e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se. Lembra que eu expliquei o que era a humilhação de Cristo? E foi obediente até a morte, não quebrou o padrão de Deus. E a pior morte que o ser humano já inventou, a morte de cruz, a crucificação. Por isso tudo, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. E lhe deu um nome, uma autoridade, um poder que está acima de todos os nomes. Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre. Nos céus, anjos, querubins, serafins, seres espirituais. Na terra, no mundo dos homens, governos, todas as coisas humanas. E debaixo da terra, que diz respeito ao quê? Ao mundo espiritual dos demônios e do príncipe das trevas. Tudo isso. E toda língua, toda cultura, todo povo, toda nação declare que Jesus, o Cristo, é Senhor, é governador, é o Senhor de todas as coisas. Para quê? Para que Deus seja glorificado na sua sabedoria e na sua bondade, o Deus Pai. Amém. Concluímos o tema 10. Agora eu acho que concluímos. Vamos lá, Pedrinho? Passa o próximo. Pois é. Nosso tema 11, sábado que vem, ressurreição. E aí a gente dá uma pausa e daqui a 15 dias, um tema quente. A ética sexual cristã e a homossexualidade. À luz de tudo que a gente já estudou agora. Muito bem. Espaço para pergunta, para interações, para observações, e o Pedrinho que vai coordenar aí para a gente. Vamos lá, Pedro. Tá. O Pedrinho tinha dado uma informação que aqui a internet estava instável, né? Mas deu, Pedrinho. A coisa virou bem, virou bem. Hoje a gente está com a presença aí da Ana, da Josi. A Rosângela estava por aí também, não sei se ela está ainda ou não está. Mas agora as perguntas estão com vocês. Vamos lá. Tá aí, a Zanza tá aí. Nenhuma questão? Todos entenderam tudo? Ou não estão me ouvindo? Se estão me ouvindo, dá um okzinho assim, só para eu saber que todos vocês... Bruno está me ouvindo? Bruna está me ouvindo? Letícia, Leivson, Gabriel, a Vitória, o Harrison, Vitor... Dá um okzinho aqui para... O Vitor está falando aqui, a Vitória o Bruno também. Vamos lá. Se não há perguntas, pode fazer observações. Pode falar, olha, eu nunca tinha pensado nisso aqui, dessa forma, a respeito de Jesus Cristo. Eu queria ouvir vocês a esse respeito.
Acho que comentário assim, quando eu estava lendo esse capítulo no livro, né, eu nunca tinha parado para pensar nessa questão de que se Jesus só morresse por nós, seria meio como, sabe, pagou ali naquela hora e pronto, assim. Aí depois a gente não ia adiantar porque a gente ia continuar pecando, né, e Pois não ia é, adiantar de nada. Então, pois aí é, essa parte que eu achei interessante. pois é. Vamos pensar assim, ó, Vitória. Imagina que uma pessoa está cheia de dívida, entrou no cheque especial, no cartão de crédito, está lotado de dívida. Aí vem alguém que leva uma vida séria, financeira, cuida bem, vem e fala assim: eu vou pagar a sua dívida. Aí ele vai lá e paga a dívida. Ok, a pessoa não tem mais a dívida, mas também não tem dinheiro nenhum. O que Jesus fez na sua obra na cruz não só pagou a dívida, mas ofereceu um dinheiro depois para a pessoa viver, trabalhar, comer. É mais ou menos essa analogia. Deu para captar? Sim, sim. É como se fosse alguém que está endividado com score lá embaixo, né? Aí, além do outro pagar a dívida, ainda dá um score altíssimo, assim. Exatamente. É isso. Você pegou. A visão é essa aí. É exatamente isso a obra de Cristo que nós chamamos de expiação. Ele morreu no nosso lugar e pelos nossos pecados e nos reconciliou de novo com a Trindade. Excelente. Quem mais tem observações aí? Um assunto tão rico desse, vocês estão com poucas observações, é isso mesmo? Ou vocês estão desfrutando do conhecimento de Jesus Cristo? Pois é, estão todos quietinhos mesmo, né? Então tá bom. Zanza e Ana, vocês podem também fazer comentários ou questões ou observações. Vocês são jovens, vocês estão conosco aqui. Então, vamos lá. Fiquem à vontade se quiserem, claro, né? Bruninha, alguma dúvida, Bruninha? Não, Manu, tudo ok por aqui. Bruna, diga uma coisa. Você consegue perceber a profundidade maior quando a gente está estudando a Bíblia aqui a respeito da pessoa de Jesus em relação ao que você conhecia anteriormente, o que você ouvia na igreja? Você consegue perceber essa diferença? Consigo. É Pode mais falar. profundo, né, o assunto. É uma Muito, explicação mais ampla. muito mais. E tem muito a ver com todo da nossa vida, não é isso? Exatamente, exatamente. Não diz respeito só à igreja, só ao culto. Tem a ver com tudo, absolutamente tudo da nossa vida. É por isso que ele é o nosso Senhor. A gente não diz que Jesus é Senhor apenas quando a gente canta um cântico na igreja. Nós declaramos que ele é Senhor porque é pelos méritos dele que nós vivemos, que nós somos realmente aceitos, reconciliados com Deus Pai, com a Trindade. Então é muito mais profundo, né? Isso aí. Letícia, e a Letícia Guerhardt? Que comentários você poderia fazer de tudo que nós falamos hoje? Letícia? Opa, desculpa, é que eu tô com criança em casa e eles ficam conversando muito alto. Ô, Letícia, se o Mauro, seu pai, ou sua mãe Ana falasse assim: Letícia, o que você achou de mais incrível no encontro do Ato Jovem hoje sobre a pessoa de Jesus? O que será que você falaria para ela? Eu acho que eu diria mais a paciência. Quer? Paciência. Paciência. Mas em Jesus em si, eu diria muito que ele foi incrível. Não tem muito o que dizer, porque Jesus é simplesmente o melhor pessoa do mundo inteiro. Exatamente. Não dá. Quando nós falamos que Jesus é belo, a gente canta um hino na igreja, nossa, que diz assim, sobre a beleza de Jesus, a gente fala, lindo és, lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Essa beleza, é dessa beleza que nós estamos falando.
É isso mesmo. Jesus é simplesmente incrível, simplesmente singular. Ninguém foi e será como ele. É isso mesmo, Letícia. Que legal. Leivson e Harrison, o que vocês diriam? Leivson, tá me ouvindo? Eu acho que você está no chat, né? Deixa eu ver aqui. Harrison, você está no chat ou está no áudio aí? Tô aqui. Tá aí? Então, diga-nos aí, queríamos ouvir você sobre as coisas que nós aprendemos juntos aqui. O que você achou? Bom, eu não sei, eu realmente não tenho muito o que falar em si agora, porque, tipo, eu achei o assunto bem interessante em aprofundar o assunto em si, sabe? Conversar sobre Jesus e como ele foi importante para nós. Pois é. E que impacto que isso tem na nossa vida, né, Harrison? Bastante. O impacto de ele ser um modelo para nós, dele sofrer as punições que eram nossas e ele ensinar a gente a viver de modo correto, né? Ninguém na história foi como ele e ninguém será. Isso tem um impacto enorme, é por isso que nós o adoramos como Deus, porque ele é Deus, mas ele também é um ser humano perfeito, que entende as nossas dificuldades. Isso é incrível, não é? Bastante. Impacta bastante hoje em dia para as pessoas. Era como exemplo. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu estava pensando aqui, Harrison, por exemplo, Jesus Cristo é o primeiro ser humano da história que passou já pela ressurreição. Nós vamos passar também. E quando nós passarmos pela ressurreição, nós vamos ter uma nova biologia, um novo corpo que não vai envelhecer mais, não vai ficar mais doente. O que significa isso? Que quando Jesus esteve no nosso mundo, Harrison, ele fez coisas que ninguém mais fez, por exemplo, os milagres. Por exemplo, ele curou pessoas que não enxergavam. Ele fez pessoas paralíticas andarem. Ele curou pessoas leprosas, coisas que ninguém podia fazer, nem a medicina e nem ninguém. Como é que Jesus fez isso? Jesus trouxe o futuro para o dentro do presente. Porque na nova criação vai ser assim. Ninguém vai experimentar doença, ninguém vai experimentar velhice, ninguém vai experimentar lepra, ninguém vai estar aleijado, ninguém vai ter problema de saúde. Então, Jesus antecipou o futuro em algumas situações. Não é fantástico a gente entender isso? Muito, muito. Pois é, pois é. É isso mesmo. O Leivson também escreveu aqui, Harrison. É um assunto bastante complexo e, de certa forma, muito belo. A gente esquece da dor física que Jesus sofreu na cruz. E quando você pensa sobre isso, você consegue entender o sacrifício de Jesus. Isso é lindo. É lindo mesmo, Leivson. É lindo mesmo. Não é uma coisa que está relacionada apenas ao domingo, ao culto, mas é sobre o todo da vida. Ele sabe como nós nos sentimos, ele sabe o que é sofrer injustiça, ele teve compaixão de todos aqueles que estavam doentes, dos pobres, dos afligidos. Jesus é incrível mesmo, como vocês falaram. Legal. Gabrielzinho Mota, conseguiu compreender? Quer fazer alguma observação? O que você achou de interessante? Bruninho, você também. O Gabriel está no chat, né? Bruno, se você quiser usar o áudio, pode usar, tá, Bruno? Gabriel, pode escrever se você quiser. Isso. Aqui, eu não tenho nenhuma observação, não. Não? Mas você teve alguma coisa, algum destaque que você daria? Eu daria um destaque sobre aquilo que você falou no começo, né? Dos fundamentos. Porque é uma coisa que agrega demais na nossa vida, né? Pois é, Bruno. Isso tem a ver com como a gente trabalha, como a gente estuda, como a gente vive em família, como a gente cuida da nossa saúde, do nosso corpo, tem a ver com a nossa oração, tem a ver com o nosso culto a Deus na igreja, com os demais irmãos. Isso tem a ver com os nossos estudos,
com o nosso casamento, quando vocês passarem pelo casamento, tem a ver com a nossa saúde, o envelhecimento, tem a ver com tudo, absolutamente com tudo. Por isso que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele é o representante dos seres humanos. É fantástico, não é? É. Legal. Deixa eu ver se alguém não comentou ainda. Só o Vitor e o Gabriel, o Vitor e o Pedrinho Miguel. Tem alguma... Quer dizer algum comentário, Vitor e Pedrinho? Oi, Manu. Hum. Assim, quando eu ouço sobre a expiação, né? Eu lembro também da fala de João, quando vê o João Batista, quando vê Jesus, que ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Faz Excelente, justamente esse paralelo com o Antigo Testamento e a vida de Jesus como a nossa salvação. excelente lembrança, Vitor. É isso mesmo, porque os pecados do Antigo Testamento não tinham sido julgados, mas eles não tinham esquecidos. Por quê? Porque se Deus só esquecesse, ele deixaria de ser justo. Eles estavam, por dizer assim, suspenso. E como é que era essa suspensão? Por causa do sacrifício de animais. Mas os animais não poderiam representar os seres humanos. Mas como Jesus vem como um verdadeiro ser humano, e João olha para ele e diz: eis aí o verdadeiro cordeiro, o verdadeiro sacrifício, o verdadeiro ser humano que tira o pecado do mundo. Olha que coisa incrível, que expia os pecados do mundo. É incrível, não é, Vitor? Sim. Inclusive tem uma série muito boa que eu tô vendo com a Vitória que se chama The Chosen. Ah, é? O É bem escolhido, bacana, né? é bem legal. Isso, é bem legal. Se vocês quiserem ver, tem, Eu vi que tem um tá no app. Netflix, mas eu vou dar uma olhadinha depois, Vitor. Foi boa dica. Uhum. É bem Legal, legal. legal. Pedrinho, e você? Não tenho nada a comentar, não. Mas é admirável. Sim, bastante. Pedrinho, quando você ainda não tinha acesso à fé cristã, aquilo que nós cremos como evangélicos, você tinha ideia de que Jesus era tudo isso? Não sabia. Ou seja, quando uma pessoa falava assim, Jesus é o nosso Salvador, parecia uma coisa só da religião, não é? Eu pensava isso, sim. Mas agora nós estamos entendendo o significado dele ser o Salvador dos seres humanos, né? A gente aprende bastante e vê como é mais uma coisa voltada ao coração mesmo, né? É, Às vezes eu via as pessoas falando isso, eu achava que era só uma forma deles de pensar, mas não, né? É realidade mesmo. é realidade. É realidade. E eu fico muito contente que vocês estão na juventude, vocês estão nas escolas, nas universidades, nos ambientes de trabalho. E eu queria muito que vocês tivessem a oportunidade de conhecer a beleza da vida, da pessoa e da obra de Jesus Cristo, porque na minha época, galera, eu não tive essas explicações. Eu não tinha essa compreensão da beleza do que Cristo é e do que ele fez. Então, eu tive que me virar meio sozinho na hora que eu cheguei na universidade, na hora que eu cheguei no trabalho, mas eu tenho muita alegria em compartilhar com vocês, porque agora vocês têm conteúdo muito melhor do que a minha geração. Então, não sei se a Rosângela está me ouvindo, mas se ela estiver me ouvindo, ela pode confirmar que nós crescemos basicamente juntos. Zanza, você me ouve? Eu ouço sim. Não é mais ou menos isso o que eu acabei de dizer agora? Sobre a Sim, oportunidade? Sim, com certeza, mano. Eu ia até comentar, que estavam conversando, e eu ia comentar aqui, né, que depois de tantos anos de cristão, a gente acaba descobrindo de fato o que Jesus representou para a gente, porque parece que durante o tempo que eu estou cristã desde berço, né, eu sempre ouvi falar que Jesus Cristo salvava, que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados, mas eu não conseguia reproduzir isso, como é que eu falo? Relacionado à lei, como era feito o sacrifício antes, como que Jesus
representou para a gente hoje, né? Como que era essa graça? Eu sempre ouvi falar da graça, mas não sabia na sua essência o que era essa graça. Como o Pedrinho Então, falou, não é só uma ideia, é uma realidade. Né? Sim, exatamente. E aí, a partir daí, a gente facilita, inclusive, o nosso relacionamento no dia a dia, ter um conceito diferenciado no nosso dia a dia. Eu que sou mãe, como que eu me posiciono como mãe, como eu me posiciono como esposa, como eu me posiciono no meu trabalho, que eu tenho uma empresa, né? Eu estou um pouco mais à frente aí, que eu não sou tão jovem assim. Pois é. Mas, para mim, a gente ganha, de fato, uma maturidade espiritual, é isso. É isso. Quer dizer, a gente se sente mais preparada, assim, para lidar com essas questões do dia a dia, né? Está sendo muito rico para mim, porque eu estou participando. Eu estou aqui um pouco de intrusa hoje, né? Fique à Mas vontade. eu estou participando às quinta-feira. Eu estou achando riquíssimo. Eu amo estudar a Bíblia. Eu até admiro aí esses jovens que estão disponibilizando o seu tempo para aprender a palavra, porque vai vir muitas situações, porque a gente que tem um pouco mais de experiência sabe como funciona, e eles já estão se armando, vamos dizer assim, né, para esse tempo que há de vir para eles, quando eles tiverem família, quando eles estiverem colocados no mercado de trabalho, para trabalhar, como é que eles se posicionam e lidam, né, com as dificuldades, como é que essa esperança vive essa esperança, né, no coração. É isso mesmo. Baseado no que Cristo é para nós, né? Obrigado pelo seu testemunho. Creio que ajuda demais a juventude, olhando para aqueles que estão um pouco mais experientes na vida e estão se alimentando da beleza da palavra de Deus e da pessoa de Jesus Cristo. Bem, gente, nós vamos concluir. Eu não sei se a Ana quer falar alguma coisa. Se ela quiser, fique à vontade, Josi, tá bom? No momento que a gente está preparando aqui para concluir, eu queria só lembrar vocês duas coisas. Primeira, próximo sábado nós vamos falar sobre a ressurreição, o corpo da ressurreição, o corpo da nova criação, a nova sociedade de Deus. É o tema de sábado. E daqui a 15 dias o tema é a ética sexual cristã e a homossexualidade. Chegou a hora da gente falar sobre isso, agora à luz de tudo que nós conhecemos a respeito do Evangelho, que é esse conteúdo todo que a gente está expondo aqui, tá bom? Então se preparem para isso, chamem colegas, se tiver não cristãos que queiram ouvir também, pode chamar, e a gente vai estar nessa jornada juntos aqui, tá bom? Eu vou pedir a quem puder abrir a câmera, porque eu vou tirar uma foto e mandar para a Fabi, porque nós prometemos que orar por ela, pelo tio dela, pelo momento de vida que ela está passando, de dificuldades, e eu queria mandar essa foto para a Fabi ao final. Então, se vocês puderem abrir a câmera um pouquinho só para a gente tirar uma foto, seria legal, para ela ver a gente aqui e a nossa oração por ela, tá bom? Então, vamos lá. Ó, o Vitor já abriu aqui também, legal. Quem mais? Deixa eu ver. Quem mais conseguir aí, vai abrindo para eu tirar uma foto. Senão só vai sair os quadrinhos aqui. Isso, a Rosângela também abriu aí, olha. Quem mais que pode? Deixa eu ver. Deixa eu ver quem mais. Tem mais gente abrindo aí. A Vitória falou, hoje eu não consigo. Tudo bem, Vitória. Então tá bom. Então eu vou tirar do jeito que tá aqui. Se alguém... Ainda dá tempo de abrir. Se alguém quiser, pode abrir, tá? Deixa eu preparar aqui a nossa foto. Tá aqui, ó. Pronto. 1, 2, 3. Foi! Legal, gente. Então, ó, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um bom final de noite. Amanhã a gente se encontra na celebração, no culto de domingo, às 10 horas da manhã, e que o Espírito de Deus vá aprofundando tudo isso que nós falamos aqui. Uma dica, assistam The Chosen, a série indicada aí pelo Vitor e a Vitória. A tradução livre é O Escolhido, certamente é sobre Jesus, o Messias. Então, acho que são coisas boas aí para a gente, é isso, né? Então, coisa boa para a gente ver, no meio de tanta coisa ruim que tem por aí, vamos ver uma coisa boa, tá? E depois, quem sabe, a gente pode fazer até uns comentários aqui, Vitor, a respeito da série, tá bom? Gente, fica com Deus, um beijo e até amanhã, tá ok? Tchau!
Tchau, Manu. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado, Deus Pedrinho. abençoe. Obrigado a todos. Tchau. Manu, vou fechar aqui a reunião, Pode tá? fechar, Pedrinho. Obrigado. Valeu. Até amanhã. Até amanhã.